Exemplo de uma idiotice clara dessas. Na época da gripe aviária, vocês sabem tudo bem que ela começou na Ásia, e ela começou na Ásia por vários motivos. Primeiro, muita gente próxima de criação de animal, ambientes fechados, condensados, etc. E a própria questão ali dos hábitos alimentícios, ali, aquilo daria condição para isso. Mas se um idiota escrevesse em um blog idiótico que a gripe aviária aconteceu porque o japonês transmite melhor essa gripe do que qualquer outro, e você ouvisse essa informação de algum lugar, essa informação ela vinha entre uma folha do Estadão e uma folha do New York Times, e ela ganhava cheiro de verdade. E a hora que ela ganha cheiro de verdade, você fala assim, mas será que isso é verdade ou não? E aí a sua mulher está grávida, você entra num aeroporto, um japonês espirra do lado da sua mulher, você dá um soco na cara do japonês e começa a Terceira Guerra Mundial por causa de um blog de merda. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, quando esse ambiente de real e virtual se misturam, eu tenho que tomar um enorme cuidado. Por quê? Porque tudo aquilo que eu usei para montar a minha percepção de mundo, ela vem de fontes externas. Toda a fenomenologia fala disso, e hoje em dia essa fenomenologia é construída a partir de fontes que eu não faço a menor ideia de onde vieram. E às vezes eu leio uma coisa de uma fonte decente que, por sua vez, veio o conteúdo de uma fonte indecente. Que é a famosa ideia de quem vê cara não vê AIDS. E você hoje pode receber um conteúdo completamente vicioso e replicá-lo sem tomar consciência disso. Então a questão maior é, se eu tenho real e virtual superpostos, se a minha presença virtual e a minha presença online já não são mais dissociáveis, se na verdade elas são só pequenas diferenças de manifestação de um lado para outro, eu preciso tomar cuidado não só com o que a minha persona digital faz, mas principalmente com o que ela recebe e onde ela anda, do mesmo jeito que eu tomaria esse cuidado com a minha pessoa física. Esse item 3 se mistura com o item 4, que é a estrutura de trabalho e consumo, e toda a mudança dela. Todo mundo adora falar nas mudanças da estrutura de trabalho, adora falar, eu lembro a primeira vez que apareceu o notebook, o cara, tô aqui na praia trabalhando. Um pouco depois, essa mesma frase só inverteu a ordem dos vocábulos. Estou trabalhando ainda aqui na praia. Quando você via aquele primeiro cara com um celular, ele falava assim, nossa, que ótimo, estou mandando mensagens de texto aqui do restaurante e a minha caixa postal está vazia. Até a hora que todo mundo passou a mandar a mensagem de texto de todos os restaurantes e a sua caixa postal nunca mais esvaziará. E aí você percebe o seguinte, que alguns hábitos que você achava estranhos há pouco tempo atrás, eles começam a se tornar reais. Por exemplo, sabe aquela história daquele indivíduo que dormia com o celular e acordava com ele? É exatamente o que acontece. Boa parte das pessoas acorda com o despertador do celular e vai dormir dando uma olhadinha no Facebook. E a gente já se acostumou com isso. Olha lá. O que foi? Então, e a gente já se acostumou com isso. Se você pensar, veja quantas pessoas hoje estão começando a ter um outro hábito completamente diferente, e esse hábito está diretamente ligado ao consumo. A hora que você coloca uma loja online, essa loja não fecha, nunca. E do mesmo jeito que antigamente você tinha uma hora de trabalhar, você também tinha uma hora de comprar. Coisas fechavam à noite, fechavam no final de semana, e eu não saía comprando furiosamente. Por quê? Porque não podia. Porque estava preso no trânsito, porque a loja estava fechada, porque existiam momentos de não consumir. Hoje o cara acorda, pega o celular e compra antes de levantar. E depois ele compra outras coisas, e ele compra tantas coisas que quando chegam as coisas pelo correio, ele já não lembra mais que comprou as coisas que ele recebeu pelo correio. E aí você percebe o seguinte, quando a loja nunca fecha, o indivíduo está comprando coisas às 2h30 da manhã porque ele teve um dia de merda. E isso é uma coisa completamente errada, tão errada quanto você entrar no supermercado morrendo de fome, porque você não vai comprar comida direito. Se eu compro qualquer coisa em qualquer lugar, o que acontece? A minha vida se recheia de bugigangas e eu não consigo mais ter uma relação saudável com elas. E esse foi o item 4. Em resposta ao item 4, a gente tem o item 5, que é cada vez mais popular, que é uma coisa fantástica e ao mesmo tempo estranhíssima, que é o faça você mesmo. Até pouco tempo atrás, costurar era coisa de velho, pintar era coisa de pintor, jardinar era coisa de jardineiro e do Tom Zé. Ninguém mais jardinava. O cara falava assim, olha, eu vou cultivar manjericão na minha casa. Isso é papo de maconheiro. Ninguém cultiva manjericão em casa. Agora, hoje em dia, vocês já notaram quanta gente? Você vai hoje num curso de costura, a idade média é 23.
Você fala assim, dá vontade. Minha avó, eu acho que se ela visse um bando de moças bonitas, sexualmente saudáveis, fazendo um curso de costura, ela pegaria um pau de macarrão e daria na cabeça das mocinhas, para com esta merda, que isso é coisa de velha. Agora, você vê aquele cara que de repente ele virou pai e ele foi lá ele mesmo pintar o quarto do filho, e ele está lá vestido de pintor. Olha lá, o Bruno Porto. E você percebe tantas pessoas que começam a fazer isso, por quê? Porque se borda tanto, porque se pinta tanto, porque se cozinha tanto. Nunca vi tanta gente cozinhando. Por quê? Porque a internet, ela é extremamente fria. Aliás, o mundo digital inteiro, ele é frio, ele é bonitinho, ele é certinho demais. E nesse ponto, nós designers somos culpados porque nós entregamos uma experiência quase que completa para o indivíduo. Quando o indivíduo está recheado de experiências, quando o indivíduo não tem experiências completas, se eu entrego uma experiência completa para ele, ele vai ficar extremamente feliz, porque ele passa a ter um ambiente completo em volta dele. Quando o ambiente em volta dele é brilhante e radiante, lapidado de tão completo que ele é, o indivíduo precisa de algo que dê errado. Por que você cozinha para queimar? Por que você pinta para errar? Por que você planta para morrer? E por que você borda para espetar o dedo com a agulha? Porque se você quisesse tudo certo, você absolutamente não faria nada disso. O ser humano tem essa necessidade de participar, essa necessidade lúdica de criar um produto e saber que ele pode dar errado. A gente se preocupou tanto em criar produtos que só dariam certo, e que dariam ou certíssimo ou meio certo, que a hora que você percebe a quantidade de gente querendo coisas que deem errado, você percebe que isso está cada vez mais sólido como uma evidência. E o que eu tenho que observar a partir disso? Lembra, é sempre um tópico, uma coisa a observar. O que eu tenho que observar a partir disso é o crescimento gigantesco de uma coisa que hoje parece uma enorme bobagem, que são as impressoras 3D. Você olha para uma impressora 3D, ela parece a impressora matricial de 1980, só que ela não é. Uma impressora 3D é uma coisinha um pouquinho diferente. Hoje ela faz aqueles bonequinhos de plástico besta, moldura de óculos e estrutura de caneta Bic. Daqui a pouquíssimo tempo, ela vai poder imprimir roupa, comida e um monte de outros produtos. E você vai poder comprar uma coisa na Amazon. Então eu quero comprar na Amazon uma bola de golfe. E você escreve na Amazon, a Amazon te manda o código da bola de golfe. Esse código da bola de golfe vai para a sua impressora, a impressora imprimiu a bola de golfe, você destacou e levou ela embora. Então, do mesmo jeito que se virtualizaram os livros, eu vou poder virtualizar a caneca, vou poder virtualizar chapéu, vou poder virtualizar um monte de coisas, e vou talvez ter grandes escritórios com impressoras industriais que vão poder virtualizar até o meu carro. E eu compro um carro e a minha fábrica de carros ela não existe mais, ela é um grande escritório de CAD que me manda uma técnica, manda um algoritmo, e esse algoritmo é impresso. E aí foi o 5, chegamos à metade, para vocês não morrerem de tédio, de sono, vamos para o item 6. O item 6 diz respeito a uma evolução do faça você mesmo, que é o personal hacking. E é muito bizarro, né? Se a civilização ocidental, principalmente, morresse completamente hoje e a gente fosse encontrar daqui a 300 anos os resquícios da civilização ocidental, chegariam à conclusão que as mulheres ocidentais, elas eram extremamente religiosas e elas deveriam andar com colares com 2 bolsas de plástico aqui no peito, porque só sobrou isso junto com o esqueleto delas, né? Nunca se teve tanto silicone, botox e plásticas em geral, tatuagens de todas as formas. É aquela ideia que se meu corpo é a minha casa, eu posso decorar a minha casa como eu bem entendo. Eu sou tão velho, mas tão velho, mas tão velho, que eu lembro do ano de 1998, que quando alguém aparecia com peitos de plástico, você perguntava se era natural. Ou alguém aparecia com um nariz de plástico, você perguntava se ele era natural. Eis outra palavra que desapareceu. Ninguém mais pergunta se um peito de plástico é natural ou não. Essa pergunta sumiu. Ele simplesmente caiu bem nela ou não caiu bem nela, ela tem que diminuir ou aumentar um número e acabou. A pessoa customiza o corpo dela do jeito que ela quiser. E agora eu consigo fazer isso muito mais seriamente. Você pode, por exemplo, existe uma empresa canadense que você te manda um tubo de ensaio, você cospe nele, ela sequencia o seu DNA e ela te diz quais são as possibilidades genéticas de você desenvolver alguns quadros de doença e te dá, inclusive, o tipo de suplemento vitamínico que você pode ir tomando desde já para diminuir esse tipo de coisa. Então, você não precisa ter ninguém com Alzheimer, Parkinson ou qualquer coisa do gênero na família para você saber, para você alterar o seu próprio corpo. Isso é o que a gente vê por cima do iceberg. É óbvio que por baixo dele existem formas de você ter viagras eternos e outras coisas do gênero, formas de você morrer rápido e renascer, e maconhas inacreditáveis.
O que eu tenho que observar com isso? Eu tenho que observar que a própria ideia de medicina está mudando. A ideia da medicina é que você absolutamente descuidava do seu corpo, até que você ia para um xamã que cuidava dele quando desse merda, desapareceu. Hoje em dia, você consegue ter aparelhos que começam a medir o seu corpo muito antes de dar merda, o que é genial. Por exemplo, se você conta para mim qual é o índice de colesterol no seu sangue, esse número, a não ser que ele seja extremo, ele não quer dizer nada. Ele não quer dizer nada por quê? Porque você que nunca mediu o colesterol, ou a última vez que mediu foi há 5 anos, você mede agora um número e me dá um número. Cara, como é que foi a sua semana? Como é que está sendo o seu mês? Esse índice pode ser extremamente alto ou extremamente baixo? Claro que pode. Qual é o bom colesterol? O bom colesterol é aquele que é medido diariamente, o tempo todo. E como é que eu posso medir o colesterol diariamente? Rápido, hoje em dia tem implantes. Implantes não, tem emplastros que você coloca na pele e esse emplastro tem um endereço IP. E pronto, o seu sangue tem um endereço IP. Você achava que seu computador, iPad, Xbox, etc. Agora, seu sangue tem um endereço IP e o seu sangue monitora o crescimento de colesterol, triglicérides e mais um monte de coisas todos os dias. E daí sim, com a sua média mensal, com a sua média anual, você consegue saber se sim você tem um problema ou não você não tem um problema, ou se você tem um pré-problema. Em outras palavras, medir é mudar. E a internet é o lugar mais bacana em que você pode realmente fazer esse tipo de mensuração. Medir nos leva ao item 7, já estamos quase no final, ainda bem, que é a questão de transparência e auditoria. As coisas nunca foram tão transparentes e elas tendem a ser cada vez mais. Eu imagino um futuro possível para qualquer casa legislativa, seja um futuro que tenha algo equivalente ao Facebook para cada funcionário público, em cada situação. E aí eu consigo saber, por exemplo, se o vereador em quem eu votei esteve presente nas sessões, o que ele está fazendo agora, o que ele fez hoje, o que ele fez nesse mês. Saber que um vereador faltou ou que ele não está, um deputado não está em Brasília, não quer dizer absolutamente nada. Às vezes ele está fazendo uma coisa muito melhor do que se ele estivesse ali na Câmara ou na Assembleia. Então a questão principal é o que esse indivíduo está fazendo? Qual é a relevância dele? Para que eu possa lembrar em quem eu votei. As pessoas esquecem em quem elas votaram porque a estrutura política do Brasil é muito parecida com a estrutura dos cartórios. Você entrega o seu voto numa caixa preta, contrata um funcionário a quem você vai pagar regiamente com seus impostos e você não faz a mais pálida ideia, a não ser que ele seja bonzinho a ponto de te contar. Porque se ele não quiser, ele não te conta. Esse tipo de transparência, esse tipo de auditoria, ele está se tornando cada vez mais visível e ele vai ser montado de dentro para fora. Não tem mais como você fechar. Leis maravilhosas, como essa lei agora de transparência dos dados, mostram que a própria presença do indivíduo em tal lugar está começando a ser registrada. Todas as coisas começam a ter métricas. E onde há métricas, há mudança, voltamos àquela questão do medir, é mudar. Então, o que eu tenho que observar nessa questão de maior transparência? É que eu agora consigo saber de verdade dados que antes até podiam me dar, mas eu não tinha o que fazer com eles. Por exemplo, quanto que eu gastei hoje em impostos para o governo? Eu não sei. A princípio, sim, você sabe. Se você usou um cartão de crédito ou débito ao longo do seu dia inteiro, todas as suas transações foram computadorizadas, todas essas transações têm cada uma delas a quantidade de imposto. E não seria lindo chegar no final do dia e falar assim: oi, Luli, hoje você gastou R$83, sendo que 27 deles foram para o governo, desses 27 que foram para o governo, 8 deveriam ser gastos em saúde. E você recebe essa informação e fica quieto. E no dia seguinte mais tanto. E quando chega o final do ano, você percebe que você gastou R$780,23 em saúde. E você vai querer saber para onde foi parar aquele dinheiro todo. Ou muito mais do que isso. Então, o que vai acontecer nos próximos anos, em termos disso, é pegar as coisas que já existem em transparência de tudo quanto é coisa e elas serem migradas para o nosso sistema de administração. E foi o item 7, vamos para o item 8, que já é o antepenúltimo. O item 8 é a questão de Big Data, as empresas que trabalham com volumes impensáveis de dados. Antigamente, uma mega corporação, ela ou extraía petróleo, como qualquer uma Petrobras da vida, ou ela trabalhava com um grande fármaco, ou ela processava uma quantidade enorme de plásticos, ou ela fazia algum produto. Hoje as megacorporações são corporações de dados. E o que é mais engraçado é que esses dados, eles são extraídos gratuitamente das pessoas. Se você pensa que Coca-Cola é uma empresa de xarope preto dentro de uma garrafa, você é completamente enganado. Coca-Cola é uma empresa de dados. Você toma uma quantidade gigantesca de Coca-Cola porque está dentro do projeto da Coca-Cola fazer com que você... Obrigado.
fazer com que você não ande o equivalente a mais do que 600 metros numa cidade como São Paulo sem encontrar um bar com Coca-Cola. E como é que ela sabe disso? Porque ela tem um belíssimo mapa daquilo tudo. Agora, as empresas que realmente ganham um monte de dinheiro com dados são Google, Facebook, Amazon, que sabem muito mais de você do que você mesmo. E aí o que você tem que observar disso? Aquela coisa de análise de dados, e tem sempre um idiota falando assim, ah não, vamos defender a privacidade na rede. Defender a privacidade na rede é uma das coisas mais idiotas que você pode fazer. Por quê? Porque cada vez que você defende a privacidade na rede, a Visa morre de